boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Com muito prazer que estamos aqui hoje no canal do YouTube do Centro Espírita Nosso Lar em Pinhais, para trazermos um pouco mais algumas reflexões a respeito da doutrina espírita, os ensinamentos do Mestre Jesus. E para dar início, nós vamos fazer a leitura de um trecho do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino, para darmos início às nossas atividades da noite. A riqueza não depende do dinheiro que você haja acumulado. Quem tem riquezas e não sabe ajudar o próximo é pobre. Quem guarda com avareza os dons que recebeu de Deus é pobre. Quem não sabe dar de si mesmo uma palavra de conforto, um sorriso de encorajamento, é pobre. Mas aquele que, mesmo pouco ou nada tendo, sabe doar-se em ajuda ao próximo, esse é rico, imensamente rico. Então vamos agora elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso mestre, modelo, aos nossos benfeitores espirituais, rogando a sua misericórdia, o seu amor, que seja derramado sobre cada um de nós, em nossos lares, sobre os nossos familiares, sobre todos os necessitados de toda a ordem, aos doentes, que possamos receber um pouco do lenitivo para as dores que todos nós temos no fundo de nossa alma e que possamos, através desse Consolador maravilhoso, que é a doutrina espírita, podermos compreender e abrandar essas dores, saber o significado de cada uma delas, entender que são necessárias para o nosso aprimoramento. Sendo assim, pedimos humildemente a permissão de nosso Pai, nosso Mestre, e dos benfeitores de nossa casa, para darmos início às atividades desta noite. Que assim seja. Muito bem, hoje a gente vai falar sobre o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo é Sede Perfeitos. E é um capítulo bem interessante, em que Kardec coloca os ensinamentos de Jesus, a fim de que a gente possa refletir e pensar se nós estamos nos aprimorando, se estamos melhorando, e faz com que a gente reflita sobre a nossa caminhada. Os capítulos anteriores trazem algumas lições que também buscam nos auxiliar em reflexões a respeito de nossas condutas e nos mostram como devemos proceder em muitas situações. E agora é uma reflexão interior. Então, já no início aqui, o texto que é colocado do Evangelho por Kardec fala de uma das nossas maiores dificuldades, que é amar meus inimigos. Tanto que eu coloquei ali, mas amar meus inimigos, porque Jesus pediu para a gente, como está no texto aqui que eu vou ler agora. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Por quê? Se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 44, 46 a 48. Então começa já com uma grande reflexão. É uma proposta que Jesus traz para a gente e que a gente precisa refletir sobre ela. É muito difícil
amar os meus inimigos, em determinadas situações é extremamente difícil, né? É muito difícil dar esse passo em direção ao meu inimigo, a uma pessoa que me calunia, uma pessoa que me deseja o mal, né? Que me persegue no trabalho, persegue pessoalmente na minha vida pessoal, né? Quer destruir a minha vida por inveja, enfim, ou por outros motivos. Muitas vezes a gente nem sabe o porquê que é perseguido, o porquê que é caluniado. Ah, mas eu nunca fiz nada para aquela pessoa, para ela me tratar tão mal assim, para querer o meu emprego, para querer a minha vida, querer meu esposo, meu carro, né? Fazer mal para o meu filho. Mas é essa compreensão que a doutrina espírita traz, é a chave para a gente compreender o porquê que nós passamos por essas situações e porquê que nós temos inimigos. Porque o nosso inimigo de hoje, ele foi nossa vítima ontem. E muitas vezes nós tivemos eles dentro do mesmo círculo até de amizade. Mas com as nossas imperfeições em outras eras, em outros momentos, a gente acabou por transformar determinadas pessoas em inimigos, em opositores nossos. Então Jesus nos traz a lição de que é preciso amar os nossos inimigos. E esse capítulo é bem interessante porque aqui Jesus, depois de ter ensinado tudo sobre a caridade para os seus discípulos, ele agora vem e pede para eles que eles possam aplicá-la, né? Que eles possam agora trabalhar isso com seus pares, com seus parceiros, e praticar, exercitar isso, exercitar realmente a caridade, porque amar ao nosso inimigo é uma das, digamos assim, uma das maiores práticas de caridade que você pode fazer, porque ali você vai ter que desenvolver várias características, ou desenvolver vai se envolver em algumas situações que vão te exigir uma benevolência, vão ter que te exigir o perdão, a indulgência, né? Muitas vezes você vai acabar tendo que desenvolver a abnegação, né? Então é um passo a passo que você vai ter que desenvolver. E Kardec muito sabiamente colocou todos os outros capítulos anteriores, ele foi fazendo uma listinha ali para a gente. Se a gente observar os capítulos anteriores, a gente observa que ele colocou como praticar a caridade, quais são as virtudes que eu preciso para que eu chegue a desenvolver a caridade. Que a caridade é o amor no seu maior termo, né? Então, eu tenho que me fazer a pergunta: será que eu consigo amar os meus inimigos? É a reflexão que nós temos que fazer. Mas amar o meu inimigo, eu preciso realmente amar uma pessoa que acabou de me fazer um mal, que acabou de me perseguir ou me caluniar perante a minha família, muitas vezes, perante os meus amigos, né? Muitas vezes é somente o nosso orgulho que está ferido, mas mesmo assim, né? Então, o que a gente vai tentar entender aqui? Que primeiro eu tenho que dar um passo de cada vez. Eu não vou já prontamente abrir meu coração e amar o meu inimigo como eu amo a um irmão meu, né? A um familiar meu, ao meu filho. Mas eu preciso começar a exercitar isso, pelo menos na minha mente. Eu preciso começar a enxergar aquela pessoa que me tratou mal, que me caluniou, com outros olhos. Muitas vezes ela é vítima de algo que eu fiz. Então, a doutrina espírita faz com que eu pense a respeito e tente me colocar também no lugar dessa pessoa, né? Então, ela também diz, Jesus diz aqui nesse texto do Evangelho que a gente precisa fazer algo mais do que somente amar as pessoas que são do meu círculo familiar ou daqueles de quem eu gosto realmente. Eu preciso fazer o exercício, eu preciso me esforçar. Eu não posso mais
ficar parado no mesmo ponto. Eu preciso dar um passo à frente. Né? Por quê? Porque eu preciso avançar, eu preciso evoluir. A gente está num momento em que não dá mais para viver do mesmo jeito. A gente precisa de mudanças. A gente está num momento de mudanças interiores. Né? E o que ele fala para a gente? O que Jesus coloca? No finalzinho do texto ali. Sede perfeitos. Sede, pois, vós outros perfeitos, como o perfeito é o vosso Pai Celestial. Ele nos dá um modelo. Jesus nos mostra, olha, vocês têm que chegar a ser perfeito como o nosso Pai Celestial. Aí nós nos perguntamos, mas nós, será que a gente vai conseguir ser perfeito como o nosso Pai Celestial? Nós com tantas imperfeições, com tanto rancor, com tanto ódio ainda no coração, né? Com tanto julgamento ou pré-julgamento que a gente faz de muitas situações, né? Às vezes a gente quer se colocar no lugar de Deus mesmo, né? Quer julgar as pessoas e dizer o que elas fazem, se elas estão fazendo o que é certo, o que é errado, ou fulano fez isso, não devia ter feito assim, devia... A gente quer também definir o destino das pessoas, dizer que elas deviam fazer tal coisa. Ah, se fosse eu faria diferente. Mas cada um tem a sua vivência, a sua experiência, e não cabe a nós julgar. Né? Mas então como é que eu vou fazer? Deus é perfeito. Será que eu consigo ser perfeito igual a Deus? Então a gente vai para fazer uma pequena análise dessa questão que Jesus coloca para nós. Deus é perfeição absoluta. Ele não tem erro nenhum, não comete erro. Ele não tem nenhuma imperfeição. Né? Não tem egoísmo, não tem orgulho. Tudo nele é sábio, é perfeito. É o amor em sua maior vertente. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Né? E nós? Nós não poderemos ter a perfeição absoluta de Deus. Por quê? Porque daí não tem como a criatura alcançar a perfeição do Criador. Porque daí nós também seríamos deuses. E daí cai por terra toda essa nossa crença de Deus perfeito. O que nós podemos alcançar é uma perfeição relativa, em que nós vamos cada vez mais gradativamente nos aproximando de Deus. Né? Então é essa perfeição relativa que a gente busca. E qual que é a essência dessa perfeição? Ali, ó, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, a essência da perfeição é a caridade na sua mais ampla acepção. Se eu quero me tornar um ser mais perfeito, eu preciso exercitar a caridade em cada um dos seus pontos. A partir do momento que eu consigo praticar a caridade sem interesse, a caridade desinteressada, eu estou cada vez mais próximo dessa perfeição absoluta, relativa. Sendo assim, cada vez também mais próximo de Deus, me aproximando cada vez mais. E no Livro dos Espíritos, na questão 886, né, Kardec faz esse questionamento aos espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade e como a entende Jesus? E eles nos respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então, veja, eu preciso ser benevolente com todos, não somente com aqueles a quem eu amo. Né? Eu preciso ser benevolente com todos. Eu tenho que ter indulgência para as imperfeições de todos, não somente com as de quem eu amo. Né? Eu saio no trânsito, eu preciso ter indulgência, apesar de ser difícil às vezes, né? A gente tem indulgência com alguns motoristas, mas é preciso ter, porque a gente também não sabe o que ele está passando. Não sabe da vida dele, não sabe o que passa no mundo dele, na cabeça dele, quais são os problemas dele, quais são as suas dificuldades dele, né? E eu preciso perdoar as ofensas. Porque se eu não exercitar o perdão,
quem vai ficar com o problema sou eu. Eu vou ficar com a mágoa. Eu preciso perdoar. Eu preciso exercitar o perdão. Né? Então, a caridade, a gente pode dizer que a benevolência, a indulgência, a abnegação, o devotamento são passos que eu vou dando em direção à caridade no seu maior, no seu maior grau, na sua maior acepção. Porque exercitando cada uma daquelas etapas, eu vou me transformando. Eu vou exercitando a benevolência com todos, vou passando a ser mais indulgente, aceitando as imperfeições que os outros têm, para que aceitem as minhas também. E a partir do momento que eu começo a praticar isso, quando eu vejo, eu já estou sendo mais abnegado, já estou indo para um devotamento, eu já vou fazer as coisas sem me preocupar tanto em receber em troca, porque eu já passo a fazer por amor, sem esperar paga. E eu me torno mais caridoso. Então, a caridade, segundo Jesus, nos prescreve a indulgência, porque de indulgência precisamos nós mesmos, e nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. Então, nós precisamos de indulgência. Se nós precisamos de indulgência, como é que eu vou querer algo para mim que eu não consigo dar para o outro? Então, eu preciso ser indulgente com o meu irmão para também que ele seja comigo, para que eu possa ter retribuição, né? E humilhar os desafortunados é uma dos maiores erros que a gente comete, porque eles eles são desafortunados, já estão em dificuldades, e daí eu vou me prevalecer ainda em cima desses desafortunados. Aí eu jogo por terra todo o ensino do Cristo. Então, se eu quero segui-lo como modelo de homem de bem, como modelo do amor, eu preciso ver como ele tratava os desafortunados. Porque ele mesmo disse que quem precisava de médico eram os doentes e os desafortunados, não aqueles que estavam sadios. Então, se eu tenho condições de auxiliar, que eu vá auxiliar. Né? Então, mas quem é o verdadeiro homem de bem? O verdadeiro homem de bem, segundo está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Ou seja, ele está praticando, ele está exercitando. Não estamos mais na fase da teoria. A gente precisa praticar a justiça, precisa ser justo com os nossos irmãos, com os nossos filhos, com o nosso inimigo, né? Precisa desenvolver o amor, a gente precisa desenvolver o amor e a caridade, né? O homem de bem se interroga a sua consciência sobre os seus próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele. Enfim, se fez aos outros aquilo que queria que os outros fizessem por ele. Então, cada uma dessas situações eu preciso me interrogar. É aquilo que Santo Agostinho fala para a gente. Chegar ao final da noite, avaliar meu dia, como foi, como eu passei esse dia, o que eu fiz, quais foram as minhas atitudes, foram boas? Naquela situação eu agi adequadamente, que ótimo. Mas naquela outra eu fui tão ríspido com aquela pessoa, né? Muitas vezes aqueles que têm subordinados, nossa, tratei tão mal os meus subordinados hoje. Né? E ele foi para casa como? Como é que ele chegou em casa, encontrando a família, sendo que ele foi humilhado pelo seu chefe? E vice-versa. Porque se eu sou um empregado, né? Se eu trabalho para alguém e aquele dia eu não fiz o meu trabalho direito por má vontade,
Eu vou me interrogar à noite também. Por que eu não fiz? O que aconteceu? Eu fiz deliberadamente o mal? Então são questões que a gente tem que fazer a cada dia essa análise, né? Fiz todo o bem que eu podia? Para quê? Para primeiro que eu possa dormir à noite com tranquilidade. Senão a gente vai dormir com a cabeça cheia de coisa e acaba nem tendo um sono que descanse, né? A gente fica com os pensamentos e com o coração acelerado até, né? Mas é importante a gente fazer análise. Então, o exame de consciência é importante para eu saber se eu estou no caminho de ser um homem de bem. Tá? Então, posso chegar ao final da noite e pensar, violei as leis. Quais leis? Principalmente as leis de Deus. A lei de justiça, a lei de amor e caridade, a lei do progresso, a lei do amor. Né? Então, eu avalio essas situações. Também as leis do homem, né? Muitas vezes. Porque às vezes eu cometo erros, passei a perna em alguém. Eu infringi duas leis, né? Primeiro que eu devo ter infringido uma lei de direito civil, né? Se eu tentei lograr alguém. Segundo, que eu tentei conseguir alguma coisa de maneira ilícita, enfim, e já cometi um erro perante a lei de Deus também, né? Eu pratiquei o mal? Eu não pratiquei o mal. Graças a Deus, hoje eu vou dormir com a minha consciência tranquila porque eu não fiz mal a ninguém. Mas eu fiz todo o bem que podia. Puxa vida, hoje uma pessoa me pediu auxílio e eu falei que estava com muita pressa e não auxiliei. Eu podia ter feito bem para aquela pessoa. Ela estava necessitada. Será que ela não foi um instrumento de Deus colocado ali para me provar? Para ver o quanto eu estou praticando realmente a lei de caridade? Para ver se eu estou no caminho? Desprezei voluntariamente ocasiões de ser útil? Quantas e quantas vezes a gente despreza essas situações? Voluntariamente. Alguém tem queixas de mim? Será que não tem ninguém aí querendo reclamar alguma coisa de mim? Ainda bem que a gente está aqui em silêncio, o pessoal não vai falar, né? Não, quando mundo começar a reclamar de mim aqui, ia ter muitas queixas, né? Mas eu fiz para os outros o que queria que eu fizessem para mim? Será que eu fiz? Então são todas essas questões que a gente tem que parar, nem que seja um minutinho por dia, enfim, naquele momento que você se sinta confortável e fazer essa análise. Não precisa somente ser à noite, mas faça. A gente tem que começar a fazer essa análise para a gente compreender e tentar corrigir os nossos erros antes de querer corrigir os erros dos outros. Né? Daí, a gente tem uma listinha aqui do que é ser o homem de bem. Né? Então vamos tentar ver o que diz aqui, esses 19 itens aqui. Primeiro, cumpre a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza, como tinha sido dito antes. Tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Precisa ter fé em Deus, senão, sem fé, a gente já fica difícil a coisa, né? Com fé é difícil, imagine sem. Tem fé no futuro, a gente precisa acreditar que não é só aqui, a vida continua, a gente tem um futuro, então não vai acabar nunca, a gente precisa continuar sempre lutando e trabalhando e continuar em frente. Né? Sabe que todas as vicissitudes da vida são provas e expiações, nada é por acaso. Então, todas as situações pelas quais passamos, elas têm um sentido, elas têm um significado, né? Para nosso aprendizado. Ou a gente está provando ou está espiando. Né? Faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. É a caridade. Encontra satisfação nos benefícios que espalha. Não tem recompensa maior do que essa. Você se sentir bem, sentir com o coração em paz, quando você faz o bem para alguém. É bom, humano, benevolente para com todos. Respeito nos outros todas as convicções sinceras. A gente tem que aceitar as opiniões dos outros e tem que respeitar quando ele tem essa convicção sincera. Ele pode estar no equívoco. Você
Pode saber que ele está, você pode tentar ajudá-lo, mas tem que respeitar essa convicção dele. A gente precisa... e hoje é uma das coisas que mais tem acontecido é a falta de respeito à convicção um ao outro. Nós estamos muito polarizados hoje. Ou é um lado ou é o outro. Quem não é de um lado no outro não presta. Mas onde está o respeito à ideia de cada um, ao pensamento do outro? Né? Vamos procurar juntos chegar num consenso. A caridade é seu guia. Não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É indulgente para com as fraquezas alheias. Não se compraz em rebuscar os defeitos alheios. Isso é uma coisa que a gente faz bastante. É falar mal dos outros. E pôr em evidência os problemas dos outros, os erros dos outros. Ah, fulano é assim, é assado. Nossa, mas que horror, né? E eu não olho para dentro de mim e vejo que eu posso ter o mesmo defeito. Primeiro que eu já tenho um defeito, porque se eu estou exaltando o problema dele, eu estou com problema. Né? Estuda as suas próprias imperfeições. Análise, fazer esse autoconhecimento, buscar esse autoconhecimento. Não procura dar valor ao seu espírito à custa de outro. Não se envaidece da sua riqueza. Usa, mas não abusa dos bens que lhes são concedidos. Trata os homens com bondade e benevolência. Cumpre os deveres conscienciosamente. Respeita todos os direitos que as leis da natureza dão aos seus semelhantes. Então, a gente teve 19 itens aqui para que a gente possa começar a pensar sobre se nós estamos no caminho de nos tornarmos um homem de bem. Só que no Evangelho diz assim, não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem. Mas aquele que se esforça por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha que a de todas as demais conduz. Por só algumas, então existem mais ainda características. Mas a gente tem que buscar pelo menos algumas dessas aqui e trabalhar para que eu possa alcançá-las. Por quê? Porque aí eu vou saber que eu estou no caminho correto. Né? Eu preciso me esforçar para conseguir ela. Né? Não vou ter todas? Não. Numa encarnação? Não. Mas eu preciso ir trabalhando elas pouco a pouco. E nós, os bons espíritas, o que nós devemos ter? Né? Para nos tornarmos perfeitos. Ah, eu sou espírita, eu sou perfeito. Muita gente fala assim, o espírito é perfeito. É um perfeito, né? É bem perfeito o espírito. Né? Não, o espírita não é perfeito. O espírita tem muito que aprender. Não é à toa que está sendo espírita. Né? É uma oportunidade grandiosa que está recebendo. E o Espiritismo não institui nenhuma nova moral. Nada. Não tem nenhuma nova moral. Não tem um dogma. Não tem nada. É apenas facilitando aos homens a inteligência e a prática do Cristo. Facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam e vacilam. Né? Então, é aquilo que eu falei. Kardec só pegou os ensinamentos de Jesus ali e colocou numa ordem para ficar um pouco mais fácil para a gente compreender. Porque faz 2000 anos que Jesus veio, falou, explicou, exemplificou e a gente não entendeu. Aí Kardec veio, então vamos dar uma organizada aqui então para ver se vocês entendem. É assim. Vamos tentar entender agora? Né? Vamos praticar? O que nós damos valor na doutrina espírita? O que nós buscamos aqui? Né? O que nós prestamos atenção? Nós queremos os fenômenos, os mistérios, as manifestações? Se a gente vai para a doutrina espírita em busca disso, né? Ou se a gente está na doutrina espírita esperando somente ver isso, nós somos espíritas imperfeitos. Nós temos que buscar o amor. Né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreguem para domar as suas inclinações más. Ou seja, o verdadeiro espírita não é aquele que se preocupa com a manifestação mediúnica somente. Não é aquele que fica esperando uma materialização do espírito. Não é aquele que fica esperando que uma cadeira comece a girar, que uma mesa comece a girar. Né? Ou que vá, nossa, aquele médium está dando uma comunicação de um espírito famoso. Não é isso.
Nós estamos aqui procurando a nossa transformação moral, porque agora já não é mais o momento dos espíritos ou de vir um profeta, né, novo, ou tem que esperar Jesus descer de novo aqui, encarnar de novo para fazer a transformação. Não, a transformação quem vai fazer agora somos nós. Agora a transformação é dentro da gente, né? Então eu preciso realmente empregar todas as forças que eu tenho para a minha modificação, para a minha transformação. E é isso que vai me levar a ser um homem de bem, a ser perfeito. Então nós temos aqui uma continha, uma equaçãozinha que nós precisamos resolver nas nossas vidas, né? Que trata dos defeitos, virtudes e defeitos. O dever começa precisamente onde ameaçamos a felicidade ou a tranquilidade do próximo. Então nós temos que analisar essas situações e ver até onde a gente pode ir, ou até onde é nosso dever. É aquilo que a gente comentou, tenho que respeitar as convicções do outro, mas até onde vai o meu dever de auxiliá-lo, talvez, dentro das suas convicções, que muitas vezes pode estar errado? Dentro de onde aquilo vai causar mal àquela pessoa. Eu tenho o meu limite, eu tenho que respeitar isso, né? Então, cumprindo os nossos deveres, estaremos conquistando o quê? Virtudes. Porque cada vez eu tenho o dever de ser benevolente, eu tenho o dever de ser indulgente. Então, a partir do momento que eu vou cumprindo isso, eu vou trazendo, aumentando essa virtude dentro de mim. Eu vou conquistando, até o momento que eu vou fazer isso tão simplesmente, tão facilmente, de maneira tão natural como tomar um copo d'água, né? Então, homem, menos defeitos, mais virtudes, igual homem de bem. Então, quanto menos defeitos eu tiver, quanto mais virtudes eu conseguir amealhar para mim, eu serei considerado um homem de bem. E mais próximo de Deus eu vou estar. O verdadeiro homem de bem é aquele que faz a outro aquilo que queria que os outros lhe fizessem. Essa frase de Kardec é a base daquilo que a gente deve procurar, né? É uma, digamos assim, uma receita. É como a gente deve olhar, porque às vezes é muito difícil. Mas como é que eu vou saber quando eu tenho que ser benevolente? Como é que eu vou saber que eu tenho que ser indulgente? Né? Como que eu tenho que perdoar? São tantas coisas, são 19 questões, 19 pontos que eu preciso melhorar para me tornar um homem de bem. É muito difícil. Tá bom, então vamos resumir numa coisa só. Faça aos outros aquilo que queria que lhe fizessem. Como você gostaria de ser tratado, trate os outros. Se você quer ser perdoado, perdoe os outros. Se você quer amar, ser amado, ame também. Tá? Então, eu agradeço de coração a todos que nos ouvem e vamos tentar, nesses momentos em que a gente passa por tantas dificuldades nesse nosso orbe, nessa transição, que a gente possa fazer a nossa análise de consciência, tentar buscar dentro de nós esse autoconhecimento, observar os ensinos do Cristo, né? Porque assim como ele deixou especificado para os discípulos dele como é que se pratica a caridade, ele também deixou para a gente, e agora o que ele quer é que a gente vá à prática, que a gente trabalhe, se dedique à nossa transformação. Nós nos transformando, nós vamos transformar também aqueles que estão junto com a gente. Nesse momento, então, vou fazer nossa prece para a gente poder finalizar. Querido Mestre Jesus, muito obrigado por toda essa luz, por todos esses ensinamentos, pelos exemplos que nos trouxe, pelo amparo, pelo cuidado que tem conosco. Rogamos nós, outros, que possamos ser atendidos em nossas necessidades,
mas que possamos também ter a oportunidade divina do trabalho, que possamos amealhar as riquezas dos céus e não somente nos preocuparmos com as riquezas da terra, que possamos elevar o nosso espírito e possamos acender a luz interna de cada um de nós, a fim de iluminar o nosso caminho e de dos irmãos que conosco caminham. Agradecemos, Senhor, a esta casa abençoada, que tanta luz, tanta paz traz aos nossos corações, e que possamos seguir em frente, cada um de nós, com o coração cheio de esperança num futuro melhor. Que assim seja. Amo todos vocês. Até breve.